Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui abrindo esse espaço criado para falar sobre a cultura de Mojimirim e relembrar o Espaço Manifesto, um marco da história cultural de nossa cidade. Eu acho que a vantagem da gente ser mais velho é que as pessoas querem escutar as nossas histórias, né? Então eu me sinto um pouco Dona Benta aqui contando as histórias, né? Histórias tão importantes, tão emocionantes, tão carregadas de afeto, de vontade de mostrar a arte, de garra, né? Que foi o que o Espaço Manifesto fez. Sou filha com muito orgulho da Dona Linda e do seu Francisco Improta, que eram do Lions. E estou em Mojimirim desde a adolescência, sou fonoaudióloga e atriz desde os 7 anos. Então, por conta disso, eu também fui estudar mestrado na Unicamp em artes cênicas. Então, eu sou mestra em artes cênicas. O Espaço Manifesto foi fundado, eu sou fundadora, junto com mais outras pessoas, do Espaço Manifesto, com um objetivo só: deixar que a arte chegasse nos bairros, em qualquer espaço, né, cultural. Não só quem estudava no Monte Honório era uma elite cultural, né? Então a pessoa que morava na Vila Dias ou morava na Zona Norte não fazia cultura. Então a gente queria levar a cultura para esses lugares e queria ter um espaço próprio, que seria o Centro Cultural. E uma coisa que caracterizou o Espaço Manifesto foi a vontade de fazer cultura e ter um espaço de cultura. E então ninguém mandava em ninguém. Era um grupo cooperativista como eu nunca vi na minha vida. E olha que eu já fiz parte de uma cooperativa. A boa lembrança que eu tenho, inclusive, foi com você, né? Colando cartaz nos botecos do Tucura. O primeiro evento, que foi a primeira mostra grátis de arte, que hoje faz 35 anos que aconteceu esse evento, que foi no Monte Honório. A gente queria trazer o pessoal do bairro para assistir, e era tudo gratuito. Então a gente dividiu o nosso grupo nos bairros de Mojimirim, e como você mora no Tucura, nós fomos lá na sua moto e fomos jogar cartaz. Gente, em 1980 tinha 50 botecos em Mojimirim, eu achei, imagina hoje, né? E a gente chegava com aquele cartazão enorme, né? Físico, né? Que hoje em dia é tudo online, e a fita crepe, e choveu. E nós botamos tudo num saco plástico e a gente colocou os cartazes nos bares, e a nossa alegria foi ver que algumas pessoas vieram, que a gente trouxe as pessoas do bairro para ver cultura e depois serem protagonistas dessa cultura. Então isso para mim foi um momento muito importante. Eu me chamo Liege Paula Victal, para ser mais específica, né? Nascida e criada em Mojimirim. Estou às vésperas dos 52 anos. Meus pais, como quase todos os pais daquela época, né, eram tanto quanto castradores, principalmente a mãe. Faz isso, aquilo não se faz, gente direita não ri, gente direita não senta, gente direita não... aquela coisa, né? E de repente, quando eu conheci o teatro, quando eu tive essa oportunidade de apresentar, né, as esquetes, peças, aquilo me resgatou, porque eu comecei a perceber que tudo aquilo fazia parte de uma concepção, mas aquilo não era uma concepção de vida, a criação que eu tive, né? Eu pude perceber que existia algo mais além do muro, né? E esse algo mais me encantou, porque eu acho que eu já tinha uma tendência meio questionadora, vamos dizer, para os anos, né? Vamos dizer, um tanto quanto rebelde, né? Que bênção a rebeldia nessa época, né? Porque eu nunca tive um espírito de vaquinha de presépio. Então, eu já comecei a questionar, então aí passei por aquela questão até familiar. Pessoal de teatro não presta. Falei, então eu quero não prestar. E juntos resolvemos, então, a fazer um movimento de arte na cidade. O primeiro foi, assim, inesquecível, porque se você tivesse um quadrinho que você tivesse desenhado à mão, sem técnicas até, você podia expor, porque era uma manifestação de arte do cidadão.
né? Então foi muito legal. Eu tive a ousadia de expor um grafite, né? E olha que eu não sou pintora, não sou nada, né? E depois começaram-se as manifestações também no palco, lá no Monsenhor Nora, né? E a minha participação mesmo no movimento foi nessa parte mesmo de ajudar a arrumar, a limpar, foi mesmo ali no chão da coisa. Olá, Mojimirim, meu nome é Elvio Joaquim Rocha, eu sou jornalista, aposentado atualmente, sou natural de Santa Gertrudes, aqui do lado de Rio Claro, e me considero um cidadão de pelo menos uma parte do mundo. A que parte me refiro? Ao Brasil, né? Minha terra, nossa terra. Sobre o Espaço Manifesto, há muito o que recordar. E todas as memórias que guardo daquele tempo podem ser resumidas em voluntariado. Por que digo isso? Porque se tratava, de fato, de um esforço coletivo de valorização e difusão da cultura, de todas as formas de cultura. Tá? O espaço pode se repetir? Pode. A arte é resistente, né? A arte convoca, né, as pessoas para uma visão diferenciada, né, de mundo. A proposta do Espaço Manifesto inspirou também a realização de tardes e domingos memoráveis nos arredores do Clube Recreativo, com a realização dos eventos Beco do Samba, Beco do Pagode, que carrearam para Mojimirim o aplauso dos mojimirianos. Era diversão popular, sem ingressos, sem cobranças, com um apelo popular notável. Vejo provavelmente como ação de maior impacto e importância do Espaço Manifesto o ato simbólico que consistiu na lavagem e limpeza das ruínas do antigo Fórum de Mojimirim e a sua transformação via a reivindicação que foi dada naquele momento da lavagem, a simbólica, pela recuperação física do prédio, que estava abandonado, e postulando, então, a transformação daquele edifício no Centro Cultural de Mojimirim, uma necessidade que já se fazia presente, né, entre a população e especialmente entre os artistas da área de teatro, da música e tudo mais. Uma das coisas que me deixou mais emocionado foi quando a gente projetou a primeira mostra grátis de arte e colocou uma mesinha na praça, ali em frente à Igreja Matriz de Mojimirim, no final de semana, convocando os artistas, todos os artistas que se interessassem pelo que estávamos fazendo, para se inscreverem no espaço. Foi gratificante aquele momento. Pessoas simples, pessoas já conhecidas, né? Artistas aplaudidos já pela população, pela crítica, se misturando, né, democraticamente a pessoas que até então não tinham oportunidade de serem ouvidas, de mostrarem a sua produção, a sua arte. Bom, eu sou o Kiko, né? Fui muito tempo professor na Escola Coronel Venâncio, professor de artes, e tive o privilégio de me integrar ao movimento Espaço Manifesto logo nos primeiros tempos. Organizamos mostra de arte de pessoas que acreditavam e que movimentaram a arte, né? Foi uma nova visão em Mojimirim. Disso surge Centro Cultural. Vai surgir depois, um pouquinho mais à frente, também o Salão de Artes. Eu participei do primeiro Salão de Artes também. E foi assim uma efervescência cultural. Espetáculos de teatro no antigo fórum, nas ruínas do fórum. Nós varremos, limpamos e teve uma inauguração em que se jogou ovos com tinta colorida nas paredes. Foi uma efervescência cultural. Então, quando começa o movimento do Espaço Manifesto, com mostras, primeiro no
no Monsenhor Nora, em que a gente varria, arrumava. Eu expus também, eu e a Nádia Bassim, que hoje está em Brasília, a gente fez umas colagens e expusemos lá. O Luiz Guardia expôs obras. Liege apresenta uma peça muito interessante. Foi muito legal. Então, a minha lembrança do Espaço Manifesto era uma situação em que a gente se despertou, né? Nos despertamos para a arte. Uma realização pessoal, você ter participado disso. Então, ele não morre, ele continua. Talvez precisa ressurgir de novo, né? Ser uma nova fênix. Houve um patrocínio de alguma coisa de tinta, de uma empresa, uma fábrica de tintas, e a gente pintava os muros. Eram temas livres, né? Então, a Cecília Perina Mazon pintou, Vera Ferro, né, como eu já disse, o professor Geraldo Pinheiro, o Luiz Guardia Neto, o André Junqueira, também, que era do tempo aqui, que hoje acho que está no Rio de Janeiro, se não me engano, e a gente fazia, e foi muito legal isso daí. As pessoas até pediam para pintar os muros. Sim. Você podia criar ou reproduzir alguma coisa. O maior legado do Espaço Manifesto é: arte é importante, arte é vida, arte é você se integrar. Luiz Donato Ganhanello, sou advogado de profissão, tenho uma atuação nas questões sociais e que ao longo da minha vida tem me ajudado a compreender um pouco mais a dinâmica da vida, né, e buscar a cidadania. Né? Um dos locais que a gente se reunia muito era a sede da APOESP, o Sindicato dos Professores, na Rua Joacinta. Então aquele grupo começou a se organizar, sentar, um chama outro, um chama quem quer apoiar, quem quer ajudar, né? E aí foram organizando essas pessoas, esses jovens, né, na época idealistas, né, em defesa da cultura. E foi aí surgindo todo esse manifesto, esse movimento brilhante que tem uma história linda aqui em Mojimirim. E Mojimirim ficou um painel, né? Tinha pessoas que vinham visitar a cidade para conhecer aqueles quadros de altura de 4, 5, 6 metros de altura, com largura de 3, 4 metros de largura. E o outro foi aquela atividade que nós fazíamos no Monsenhor Nora, que foram as exposições dos diversos artistas, né? Que eram uma multiplicidade de artistas que se apresentavam, que escreviam, que liam estátuas que eram feitas, né, como o Torre de Seregati, que participava também. Então, aquele foi um ápice legal, inclusive a gente ajudou a restaurar algumas áreas do próprio Monsenhor Nora, por exemplo, telhado que estava quebrado. Então a cultura ela envolvia os jovens, né, naquela ocasião. Tem uma grande repercussão, muita gente participava da nossa cidade naquele evento, e é tudo voluntário, né? Tudo tentando buscar aí um espaço, né, para que nós possamos fazer uma política saudável cultural. Olha, era o Guardia, né, que é o Luiz Guardia, ele fez um membro masculino, né, numa das salas de exposição no Monsenhor Nora. E aquilo chamava a atenção, chocava alguns, mas era arte, era o que ele era o quadro que ele queria apresentar naquele momento. Então eu, como ficava ali olhando, acompanhando, né, para manter o espaço tranquilo, não tinha problema nenhum, aquilo me chamava muita atenção, porque muitas pessoas viam aquilo como algo saudável, lindo, maravilhoso, mas outros ficavam meio estarrecidos. O ponto que no grupo nosso aquilo era tranquilo, porque era uma forma dele expressar o que ele estava pensando. E essa multiplicidade de ideias, tudo pessoas do bem, né, que fez com que o Espaço Manifesto tivesse uma história. Depois cada um foi para dezenas aí atuando. Eu me lembro muito bem o Jesus, por exemplo, que era um artista plástico, ele passou, depois do Espaço Manifesto, da Arte Grita, etc., ele fazia quadros nas garagens das pessoas. E viveu muito tempo, depois mudou para Poços de Caldas. Então ele viveu muito tempo da arte que ele desenvolvia, os quadros que eles pintavam nas casas, né, na sala. Então é algo que, além de ter ajudado na cultura, também contribuiu para que abrisse espaço profissional numa área tão importante e necessária para a nossa sociedade. Eu me chamo Rosana,
Rosana Maria Caviânia, sou professora, né, educadora, trabalhei em várias escolas particulares, estaduais, municipais, moradora aqui de Mojimirim, participante de vários movimentos na cidade, inclusive, né, o Espaço Manifesto. E a cultura, ela está presente na vida da gente, né, Nelson? Quem falar que não usufrui da cultura, então tem que parar de ouvir as músicas, tem que tirar os quadros da sua casa, tem que não assistir mais filmes, né? A cultura está na vida de todo mundo, ela é o pulsar da vida, né? Olha isso aqui, né? Que foi reflexo de uma grande luta. Então, não tem como falar que a cultura não está presente na nossa vida. Tempo disponível, que eu digo, é assim, disponível, garra, e para chegar da faculdade 11 horas e nos encontrarmos para pintar um muro, né, dar fundo no muro até de madrugada, com frio, para que o artista, no dia seguinte, estivesse lá pintando o seu quadro, né, do Projeto Arara, e aos olhos de pessoas assim, saboreando aquela arte surgindo naquele muro, e no dia seguinte a pessoa falando também, olha, você passou lá, você viu aquele quadro, então organizando aqui as apresentações, limpando esse espaço, né, que era o antigo fórum abandonado, não é isso? E eu me lembro muito bem do corpo de bombeiros jogando água nos escombros e a gente com a vassoura limpando para que no dia seguinte acontecesse a apresentação, né, de artistas, e que era uma reivindicação, né, do Centro Cultural, do que esse espaço fosse transformasse num centro cultural, que se transformou, né? Isso é bem gratificante. Né? O Espaço Manifesto, ele foi um movimento simbólico, tá? Foi algo que ficou para a história e que ele incentivou a criatividade, a diversidade. E eu vejo que artistas estão presentes aí no dia a dia ainda, né? E essa diversidade presente. Então, acho que o Espaço Manifesto foi isso, foi um movimento que incentivou esse pulsar da cultura, né? Luiz Domingues, eu nasci e resido em Itapira, aliás, sempre morei em Itapira. Eu sou formado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Pela FAEF, Faculdade de Educação Física. Eu me formei em 74 e eu vim a Mojimirim, trabalhar em Mojimirim em 1976, através de um concurso. Eu ingressei na Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor e fui deslocado aqui para a unidade UE9 de Mojimirim, quando inicialmente nós trabalhamos com menores infratores. E eu vi na cultura uma grande oportunidade para que o esporte trabalhasse junto, integrado com a comunidade. Cultura e esporte. José, pai do Carlinhos Lima, que me avisou que ia ter uma primeira reunião, onde se pensava em realizar uma mostra de artes, né? E lógico que eu estive na reunião, me agreguei, tentei ajudar dentro do que eu podia, da melhor maneira possível, o grupo, né? Participei ativamente da mostra de artes, né? Que foi lá no Monsenhor Nora, me lembro perfeitamente. Foi um evento fantástico e eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter sido ali o diferente, né, porque todos ali eram envolvidos com algum segmento da cultura e eu era do esporte, mas eu acho que eles me acolheram tão bem que eu me senti em casa, né, e eu aprendi muito, na verdade, e foi aí então que eu falei, eu estou certo, a cultura e o esporte tem que seguir paralelo, juntos, para conseguir os seus objetivos. Mas eu me lembro de uma tentativa que eu fiz, isso também é importante. A cultura estava atrelada ao Departamento de Educação, era Departamento de Educação e Cultura, e o diretor era Departamento de Esportes, Recreação e Turismo. Eu tentei trazer a cultura para o Departamento de Esportes, porque lá no Departamento de Educação na época, não era dada a atenção que a cultura merecia. Como eu acompanhei os meninos montando lá a mostra de arte, subindo em escada, puxando fio, colocando cortina, tudo isso eu acompanhei, né? E hoje tem uma diferença também, né? Hoje fico na dependência de recursos, né? De recursos públicos, o que não é legal, porque o recurso a gente tem, que é o conhecimento, a vontade, a disponibilidade de trabalhar, esse é o principal. Bom, meu nome é Ariovaldo Brecht Garros, eu nasci aqui em Mojimirim, fui criado aqui, minha família é toda daqui, e
lá nos idos, né, dos anos 80, comecinho dos anos 80, eu comecei a fazer teatro aqui em Mojimirim, na escola que eu estudava, que é o Monsenhor Nora, que eu tenho muito carinho até hoje por aquele anfiteatro. E um belo dia lá na aula de história apareceu a professora de português, né, que era a dona Enedine na época, dizendo que o Teatro Zelândia ia começar a fazer uma montagem, que ia ter um teste e quem tivesse interessado podia ir e tal. E nós fomos, né, eu fui, alguns colegas foram e tal, e aí o diretor era o João Perina. E o João disse, não tem teste nenhum, quem quiser ficar, fica e tal. E aí eu fiquei. Eu fui um dos criadores do Espaço Manifesto. Um dos criadores, porque éramos muitos, né? Eu posso citar como figuras emblemáticas do Espaço Manifesto o Elvio, na época ele era um jornalista ainda novo aqui em Mojimirim, né, que ele tem ideias maravilhosas, e a gente participou de uma reunião, estava ele, estava o Carlinhos Lima, estava o pessoal do teatro, a Rosane estava, a Silene Reis estava, olha, tinha mais gente, né? E a gente começou a conversar qual era a nossa dificuldade, não tínhamos espaço para apresentar, não tínhamos espaço para ensaiar. O Monsenhor Nora cedia lá o anfiteatro, mas era um espaço escolar, né? E tinha os eventos da escola. Não sei se você lembra que tinha problema na iluminação, que às vezes a gente acendia a luz, cheirava queimado, tinha que parar tudo, então era difícil, né? E aí a gente começou a pensar o que fazer, como que vai ser, o que a gente faz. E decidimos que juntos a gente conseguiria tentar alguma coisa. E aí propuseram um nome, eu propus um outro nome que era Miau, tem até, se tiver o arquivo da comarca tá lá, o Elvio publicou, que tinha surgido o Miau, que era o Movimento Independente dos Artistas Unidos. E o Elvio colocou na comarca que surgiu, que era um grupo de artistas que estavam tentando criar espaços alternativos e tal. E aí nós começamos a nos reunir. Depois o Jota propôs o nome Espaço Manifesto, que era uma questão mais assim pragmática, né? Mais emblemática. Vamos lutar por um espaço, temos que nos manifestar. O Jota pode falar melhor sobre isso do que eu. E ficou Espaço Manifesto. E aí, criou o grupo. O que vai fazer, caramba? O que vai fazer? Olha, eu não sei como. Não lembro como exatamente. A gente resolveu fazer um cadastro de artistas da cidade. Aí fomos para a Praça Rui Barbosa, colocou no jornal. Por isso que eu falo, a figura do Elvio é muito importante, viu? Não só como um dos grandes idealizadores, mas, sabe, ele já tinha alguma experiência nesse sentido de criação de eventos e tal, porque a gente era artista, você sabe, né? Fazia teatro, tinha uma apresentação aqui, você ia, tinha outra ali, você ia também, ficava um tempo sem ter, e o Elvio já tinha essa coisa mais pragmática e tal. Fomos para a Praça Rui Barbosa, montamos uma mesinha lá, saiu no jornal que ia estar cadastrando artistas, e apareceu gente, cara. Apareceu muito artista plástico, artesanato, músicos, tinha até um psicólogo que fez uma palestra na primeira mostra. E aí a gente, com aquele monte de artistas, falamos, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o espaço do Monsenhor Nora, que é uma escola que a gente já está acostumado a usar, e vamos fazer um evento lá. Aí, na falta de pegar um fim de semana, pegamos 10 dias seguidos. Começamos numa sexta-feira, passamos o primeiro fim de semana, a outra semana inteirinha e até o outro fim de semana. Se eu não me engano, foi de 30 de janeiro de 87 até o dia 8 de fevereiro. Acho que foi isso. Cara, tinha de tudo. Aí o Walter Polettini chegou, ele tinha contato com muitos artistas plásticos. Teve muita gente da área de artes plásticas, foi muito bom. E nesses 10 dias lá no palco a gente teve de tudo. A gente teve música de vários gêneros, teve teatro, teve poesia,
foi um sucesso, viu? Nem nós acreditávamos quando estava tudo pronto. Tinha uma sala com projeção de vídeo, na época, né, as videolocadoras eram muito... Era a internet da época, né? Você ia na locadora, pegava o filme e tal. E aí deu certo. Deu muito certo. E o objetivo nosso, né, não era só reunir os artistas, era ter um espaço. Me marcou mesmo, tá? Mais do que um momento específico, foi a dinâmica do Espaço Manifesto. Porque a gente era tão anárquico, tinha que ter presidente, tinha que ter secretário por uma questão de estatuto, mas a gente era tão anárquico e tão organizado ao mesmo tempo, e a gente brigava muito também, você lembra? Hoje eu acho que, na época as brigas me incomodavam bastante, né? Mas hoje eu acho que as brigas eram necessárias, porque a criatividade desperta em momentos diferentes e com visões diferentes, né? Então essa coisa das brigas, das discussões que nós tínhamos eram muito importantes. Eu acho que, cara, isso aqui era um mocó, né? A gente fazia teatro na escola, porque teve uma professora, né, a saudosa professora Zelândia, né, que criou um grupo de teatro lá. E hoje a gente tem aqui um espaço desses, não é verdade? Eu acho que o maior legado é isso aqui, esse espaço, um espaço que é do artista, que é para o artista. O Centro Cultural que nós estamos hoje, isso tudo era um fórum, o Fórum da Cidade. Abandonado, largado. Aqui um dia foi um grande barranco, foi feita uma manifestação. Os artistas da cidade se predispuseram a transformar ele, a dar o pontapé inicial. E de lá para cá, ele vem trazendo cultura, vem criando artistas, vem sendo um espaço diferenciado. O maior legado que o Espaço Manifesto deixou é uma coisa meio... como é que a gente fala? Esqueci o nome da palavra. É uma frase que é redundante. O povo unido jamais será vencido, né? Então eu acredito que a necessidade que todos os artistas tinham, a gente se encontrava no Boca de Barro do Davi para reclamar que a gente não tinha teatro, né? E para pensar em ações. E o Elvio foi uma pessoa muito importante para a gente, o Jota também, porque eles vieram de fora, eram pessoas mais velhas. Gente, vamos se unir, vamos criar um grupo, a gente tem força. Aquilo que o Ari falou para mim, a gente não sabia da força que a gente tinha. Então, o legado que o Espaço Manifesto deixou para mim é que eu tenho força. A minha força está na palavra do teatro. A de outro pode ser na cultura, na arte, visual, enfim, as outras formas de arte. E que isso é importante para a cidade. Eu acho que o legado que o Espaço Manifesto deixa para a população de Mojimirim, que eu acho que o político tem que olhar para isso lá na cultura e o comércio também. Olhem para a arte, invistam na arte, porque quando você investe na arte, você está investindo no ser humano. É um choro de alegria, desculpa. Eu quero deixar aqui, com muita ternura, um abraço afetuoso a todos que levantaram a bandeira do Espaço Manifesto, fundadores, participantes, ao povo mojimiriano e também, necessariamente, ao gestor da Secretaria Municipal de Cultura, que com essa atenção dada ao espaço no aniversário dos 35 anos do movimento, vem aqui resgatar o futuro e a memória daquele movimento. Que venham outros espaços, que a cultura floresça, se multiplique. Viva a arte e os artistas. Viva a resistência cultural. Obrigado a todos vocês que assistiram, essas pessoas maravilhosas que se predispuseram a falar para vocês. O Espaço Manifesto existiu, existe e vai continuar eternamente. E esse espaço é nosso, esse espaço é da cultura, esse espaço é exatamente o que todo mundo precisa, um lugar para se expressar. Obrigado por estarem aqui.